Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Que privilégio estar mais uma vez com vocês, entrando no seu lar, através da tecnologia, dos nossos smartphones, da internet. Hoje com a oportunidade de trazer mais uma reflexão semanal sobre a Palavra de Deus em uma porção da Escritura que vai trazer ao seu coração ânimo, esperança, alegria e certeza diante desses momentos tão incertos que estamos vivendo. É bem verdade que nós estamos sentindo a ausência dos nossos irmãos em Cristo. Parte da vida cristã está atrelada àquela comunhão dos santos que gera bênção e alegria, conforme o salmista nos fala no Salmo 133. É verdade que o contato entre os irmãos em uma amizade santa e abençoada, em uma reunião de alegria, de perseverança, de fé, é uma das características do cristianismo e nós temos sentido isso. Durante a semana, alguns irmãos de fato têm relatado a solidão que têm sentido com a ausência dos cultos, mas em todas as coisas nós sabemos que Deus é soberano. E assim Deus determinou em seus soberanos decretos que durante o ano de 2020, durante um tempo que nós não sabemos quanto vai durar, a igreja passasse por essa peneira para voltar a observar detalhes tão importantes da fé cristã. Eu, assim como outros irmãos, temos sofrido pelo distanciamento, pela reclusão, mas eu tenho aproveitado este tempo para buscar na Palavra de Deus explicações que acalmem o meu coração, que acalmem a minha alma. E são essas as aplicações que eu quero fazer na noite de hoje com vocês, que eu quero compartilhar com a Igreja de Cristo. Irmãos, o livro de Romanos, capítulo 8, versos 31 ao 37, é uma porção da Escritura que fala muito ao meu coração. Na verdade, todo o livro de Romanos é um livro fantástico de ser estudado, mas o capítulo 8 de Romanos parece ser o ápice da construção literária de Paulo para aquele público. Paulo começa o capítulo 8 falando sobre o que Cristo, através do seu sacrifício e do Espírito Santo, fez por nós. Ele começa destacando que aqueles que são de Deus não devem temer, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo começa dando uma afirmativa poderosa para um povo que estava perseguido, sofrendo, distante das suas famílias e em um contexto também adverso. Ele diz e os lembra que, apesar das dores dessa vida, existe uma dor ainda pior. Existe um sofrimento ainda mais intenso e esse eterno, esse sem fim. Esse sofrimento ele vai relatar mais na frente, ou em vários momentos da carta ele fala sobre essa separação de Deus e a condenação e a ira de Deus sobre o homem caído, o homem natural. Mas ele começa o capítulo 8 dando uma certeza, dando um significado para a fé cristã, dizendo, olha, aqueles que estão em Cristo, eles podem ficar tranquilos, porque o maior sofrimento que o homem vai provar nesta existência, nós que somos de Deus, já fomos libertos, livres e não vamos passar por isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse versículo acalma o meu coração na medida que eu penso que muitos estão temerosos pela sua vida. E não é sem razão, nós temos acompanhado as reportagens, temos acompanhado os noticiários e de fato o país e o mundo vivem um momento apocalíptico. Muitos jamais imaginaram ver as coisas que estão vendo, muitos jamais imaginaram passar por essa situação. Deus tem sido misericordioso com o Brasil, pois nós ainda não enfrentamos e oramos para que isso não aconteça no nosso país, o caos como países como Estados Unidos, Equador, Itália, Espanha e a própria China têm vivido. Nós temos pedido a Deus, de forma muito humilde, que Ele preserve o seu povo aqui no Brasil. Sabemos que não são as nossas orações que mudam a vontade de Deus. Deus, conforme Isaías diz, realiza toda a sua vontade, todo o seu decreto. Mas a nossa oração apresenta o nosso clamor diante de Deus e a nossa súplica humilde diante dele. Se assim o Senhor desejar, ele pode poupar os seus filhos aqui. Mas, se fizer parte do plano de Deus, que a igreja do Senhor passe por esse momento para algum aprendizado, nós passaremos, certos de que essa não é a principal dor ou o principal mal ou a pior das coisas que pode acontecer para um ser humano.
Paulo lembra no versículo 1 de uma condenação ainda pior, de uma mazela ainda mais grave, de uma dor muito mais intensa, porque essa é eterna. E dessa dor, dessa condenação, desse mal, aqueles que estão em Cristo Jesus já foram livres, já foram libertos, não passarão por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, no capítulo 8 de Romanos, Paulo começa dizendo, olha, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, é assim que ele termina o capítulo 7, porque Cristo salvou pecadores de uma condenação e uma dor eterna que nós não conseguimos nem mensurar. As reportagens, as imagens que nós temos visto na televisão são fortes, são dolorosas. Nós temos derramado lágrimas em nossos corações ao ver o sofrimento do mundo. Entretanto, muitos não têm noção do que será quando o tribunal do Senhor, no seu grande trono branco, se colocar diante da humanidade. Esse sim será o caos, a pior catástrofe que a humanidade pode provar, aquela que o homem natural não terá mais escapatória, não haverá mais ciência, não haverá mais tecnologia, não haverá mais esperança, haverá apenas a dor eterna e uma humanidade que vai padecer eternamente um sofrimento imensurável. Mas o capítulo 8 começa dizendo, olha, vocês que estão em Cristo, nós que somos do Senhor, não existe condenação sobre nós. Essa condenação já foi paga, já fomos resgatados, fomos justificados e já fomos libertos pelo Senhor. Agora, como seus filhos adotivos, nós não provaremos mais dela. Entretanto, Paulo não nos isenta, no capítulo 8, de falar das coisas que acontecerão e que acontecem aqui em terra, aqui em vida, enquanto a nossa humanidade caminha para o desfecho da redenção. O próprio capítulo 8 vai nos apresentar, depois de reforçar que nós somos filhos e herdeiros, como no versículo 12 ele fala, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Logo, sendo filho de Deus, estão isentos da condenação pior, eles podem descansar porque a sua eternidade está garantida com o Senhor. A partir do verso 18, Paulo vai falar sobre o estrago do pecado na criação e como este mundo está devastado pelo efeito do pecado. E é nesse ambiente de caos, nesse ambiente de pecado e sofrimento, que Paulo posiciona os filhos do Senhor, os eleitos de Deus. Ele começa com a afirmação, saibam que nenhuma condenação há sobre vocês. Saibam que do pior vocês já foram libertos. Saibam de que aquilo que será mais temível para a humanidade, os filhos de Deus, aqueles que foram salvos e resgatados pelo seu amor, não enfrentarão mais, porque Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou pelo nosso pecado. Jesus já nos chamou para perto do Pai. Então, dentro desse ambiente de caos, Paulo começa a dizer que o mundo passa por isso por causa do pecado. E como temos falado em outras mensagens, o mundo sofre com o efeito do pecado e essa pandemia é só mais uma das marcas do pecado neste mundo. Entretanto, a mensagem de hoje vem nos trazer os alívios que Paulo apresenta para os cristãos que estão no meio de um mundo com sofrimento. Ele começa dizendo e nos lembrando da nossa eternidade e que nós já fomos livres de uma condenação eterna. Nesse meio tempo, a partir do verso 18 até o verso 25, ele posiciona o mundo e diz que o mundo está em caos, em sofrimento e por isso tudo está como está. Entretanto, a partir do verso 26, Paulo vai nos dar outra alegria em dizer que no meio desse ambiente de tensão, no meio desse ambiente de sofrimento e de dor, nós temos conosco o Espírito Santo de Deus. No verso 26 ele fala do Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas, que nos sustenta nos momentos de dificuldade, que até mesmo intercede por nós junto ao Pai, de maneira tão intensa que as palavras não conseguem expressar o poder da sua oração. O verso 26, para você que está com a sua Bíblia aberta, diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Paulo vai dizer que neste ambiente onde tudo nos machuca, onde tudo sofre pelo efeito do pecado, onde dor, sofrimentos e calamidades são uma realidade, nós que somos eleitos de Deus, nós que somos seus filhos, que estamos em Cristo Jesus, como ele começa no verso 1, temos em nosso favor
alguém que cuida de nós. Temos em nosso favor alguém que nos assiste em nossas fraquezas. Nesse exato momento, saiba que o Espírito Santo tem sustentado a sua família, sustentado a sua casa, tem sustentado as suas emoções, tem sustentado a sua fé. E não apenas a sua, mas de todos os filhos de Deus espalhados ao redor deste mundo. Crentes que possivelmente estão enfrentando o pior momento de suas vidas. Crentes que nessa hora podem estar em situações muito mais delicadas do que a minha e a sua. Mas a Bíblia nos diz que por eles serem filhos de Deus, por eles estarem em Cristo Jesus, nesse exato momento, o Espírito Santo os assiste em suas fraquezas. Eles não estão sós, eles não estão desamparados, eles não estão órfãos, largados, sofrendo para morrer à míngua e ainda após essa morte sofrer uma condenação eterna. Mas nesse exato momento, o Espírito Santo assiste os filhos de Deus em suas fraquezas, não apenas como um espectador do sofrimento humano, não apenas como alguém impotente que não pode fazer nada, mas o Espírito Santo assistindo os seus em suas fraquezas, significa que Ele está nos sustentando, nos levando em seus braços poderosos, intercedendo por nós de forma tão intensa, tão profunda, tão espiritual, que nós não conseguimos sequer entender. Muitos têm orado errado dessa forma, nessa hora. Muitos têm orado de forma equivocada nesse momento. O texto diz que às vezes nós não sabemos orar como convém. Nós queremos, sim, de fato, que essa epidemia acabe. Nós queremos, sim, de fato, que os efeitos sejam os mínimos possíveis na minha casa, na sua casa, na nossa cidade, no nosso estado. Mas nós não sabemos qual é a vontade do Senhor. Nós não sabemos o que Deus quer ensinar para a sua igreja. Nós não sabemos o que Deus está fazendo, conduzindo a história nesse momento. Da forma como Ele está conduzindo, nós não entendemos onde Ele quer chegar. Mas uma coisa, a Bíblia nos garante. Nos garante que Ele é poderoso, nos garante que Ele é o Senhor e que toda a sua vontade, Isaías nos diz isso no capítulo 46, será cumprida e todos os seus decretos serão satisfeitos. Nós temos que orar no Espírito Santo pedindo que Deus nos console, nos faça aceitar a sua vontade, nos sustente em fé e não nos permita fraquejar, nos livre do pior, nos livre do mal. Entretanto, Ele já nos garante que Ele já nos livrou do pior. Ele já se entregou por nós e agora, por causa de Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Nós não sabemos orar como convém, porque às vezes nós não sabemos o teor da oração que devemos fazer a Deus. Isso me lembra o profeta Jonas, que não sabia o que falar com Deus, não sabia como se expressar ao Senhor quando lá em Nínive ele dialoga sobre a vontade de Deus. Isso me lembra também Jó, que é um livro que eu tenho feito minhas devocionais durante esse momento de reclusão, e eu aprendi muito com o livro de Jó. Quando nos capítulos 38 e 41 Deus se apresenta a Jó no redemoinho. Os ensinamentos de Deus ali para Jó são tremendos para a sua igreja. Jó queria justificativas, Jó queria explicações, Deus apresenta a sua soberania. Deus apresenta o seu poder, ensinando a Jó que Ele é que tem o controle. Nós não sabemos orar como convém, porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Por isso o Espírito Santo interpreta as nossas orações, nos assistindo em nossa fraqueza, nos fazendo aceitar, compreender, nos sustentar e nos guiar diante desse momento. O Espírito Santo, no contexto de Paulo, aqui aos Romanos, no capítulo 8, também nos garante que nesse ambiente de caos, nós estamos sendo sustentados por Deus, porque o nosso destino final não é aqui. Nossa casa eterna não é neste ambiente caótico, mas nós somos eleitos, fomos predestinados, verso 29, fomos chamados para sermos conforme a imagem de seu Filho, para vivermos em uma grande casa entre muitos irmãos, onde Deus habitará conosco. Por isso que o Espírito Santo, nesse momento de caos, cuida da sua igreja, a ponto de chegar no verso 31. E o verso 31 para nós é o grande momento desta mensagem, porque Paulo diz: que diremos, pois, diante destas coisas? E o que Paulo está dizendo é exatamente isso. O que mais eu posso argumentar diante dessas verdades que ele já falou? De saber que eu fui liberto da pior condenação que eu poderia sofrer, sabendo que eu já fui alvo de um amor
paternal, soberano, divino, que me libertou do império das trevas, que me deu uma nova realidade, que colocou o Espírito Santo para cuidar de mim e me conduzir eternamente ao céu. Mesmo diante de tanto sofrimento e dor, o que eu vou dizer? Como eu devo me comportar? Paulo faz a outra pergunta, ainda no verso 31, mas afirmando, em meio a uma pergunta, aquilo que deve ser o sentimento do nosso coração. O que eu direi diante dessas coisas? Eu só posso concluir: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa certeza que Paulo traz é a certeza de que, se Deus está do meu lado, conduzindo a minha história, foi capaz de, conforme o verso 32, não poupar o seu próprio filho para nos resgatar e nos trazer para perto dele, o que eu vou dizer diante desse ambiente caótico? O que eu vou dizer diante desse momento de pandemia? Eu só posso dizer uma coisa: se Deus é por mim, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que eu posso dizer diante desse momento é que sim, é verdade, nós vivemos em um mundo, versos 18 ao 25, onde o pecado tem devastado, nesse exato momento, ceifado vidas de milhares, mexido com a economia mundial, derrubando potências econômicas, mudando a realidade de todo um planeta. Mas como eu me comportarei diante disso? O que eu direi diante dessas coisas? O que eu devo dizer é: se Deus não poupou o seu próprio filho para me redimir, para redimir a sua igreja, para salvar os seus filhos, eu não posso reclamar, eu não posso me desesperar, eu não posso temer o amanhã, porque se Ele é por mim, quem será contra nós? Porque se Deus está ao meu favor, eu não vou temer o amanhã, porque todas as coisas estão debaixo da sua poderosa mão. Por isso que no verso 28 do mesmo capítulo, Paulo traz essa consciência para o cristão. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse texto é aplicado nesse exato momento em que nós estamos vivendo. No momento em que o planeta clama por esperança. Nós, que somos livres da condenação eterna por causa de Cristo Jesus. Nós que temos o Espírito Santo nos assistindo em nossas fraquezas. Nós que temos Deus controlando e guiando a nossa vida, que não poupou nem mesmo o seu único filho para nos chamar para perto dele. Ele tem feito todas as coisas pensando no bem da igreja. Não no bem apenas aqui. Deus não está fazendo isso para que a sua igreja saia triunfante financeiramente, economicamente ou politicamente nesse mundo. Mas Deus está fazendo tudo isso aqui, quer nós entendamos ou não, para que os dias em que nós nos encontraremos com nosso Senhor nos ares aconteçam mais cedo ou mais tarde. A história tem caminhado exatamente como Deus quer. A história tem progredido conforme o Senhor determinou. E todas as coisas que estão acontecendo, elas estão acontecendo pela vontade do Senhor, para cuidado da sua igreja, para que o desfecho dessa história da redenção aconteça e aqueles que perseveraram, aqueles que creram, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho se encontrem com o seu Senhor e habitem com Ele eternamente. É exatamente isso que ele vai falar a partir do verso 32, 33 e agora no verso 34. Ele vai de novo nos lembrar da ressurreição de Cristo e como essa ressurreição nos dá uma certeza. Cristo agora está sentado à direita de Deus, Ele intercede por nós, Ele nos livra da condenação eterna, mas ao mesmo tempo não nos deixa desamparados, esquecidos num canto. Nesse exato momento, Deus, através do seu Santo Espírito, está vendo o sofrimento dos seus filhos, está vendo o rumo que a humanidade tem tomado. Ele tem, nesse exato momento, agido conforme a sua vontade, para que o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo seja uma realidade para todo o olho ver e todo o joelho se dobrar. O verso 35 vai nos trazer um bálsamo no meio desse momento. De novo, o apóstolo Paulo não se preocupa apenas com o futuro da vida aqui. Seríamos mesquinhos se nós pensássemos apenas na vida aqui, agora e hoje, e no pão que pode nos faltar, na doença que pode nos atingir, no emprego que podemos perder. Essas coisas, claro, nos fazem temer, essas coisas, claro, nos fazem ficar preocupados, os pais de família,
aqueles que têm contas a pagar. Todos nós ficamos apreensivos, mas Paulo começa o capítulo lembrando de algo muito maior. Discorre ao longo do capítulo, apesar das adversidades, nos dando consolo pelo Espírito Santo de Deus e pela ação de Deus em nosso favor. E agora termina o capítulo falando de Cristo, falando do seu amor, da sua redenção, da sua ressurreição e do que ele faz agora, esperando o encontro da sua igreja consigo mesmo nos ares. O verso 35 termina esta unidade falando sobre o crente que foi alcançado por esse sacrifício, do crente que foi alcançado por esse amor que nos livra, que nos guarda, que nos sustenta nesse momento de sofrimento. E ele vai afirmar, através de uma série de perguntas em que ele mesmo responde: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Verso 37, ele vai terminar dizendo: então, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Os 3 versículos finais terminam essa mensagem de bálsamo no nosso coração, nos dizendo que, embora estejamos temerosos, embora estejamos aflitos em muitas circunstâncias e em muitos graus diferentes, não será uma epidemia como essa que vai demonstrar que Deus não nos ama ou deixou de nos amar. Não será um momento desse de pandemia que vai nos afastar do amor de Deus como se Ele tivesse nos abandonado ou nos deixado sofrer a própria sorte. Muito menos será um momento desse de pandemia, onde cristãos também estão morrendo, que eles não provarão de um amor eterno de Deus que vai além dessa vida. A tribulação, a fome, a perseguição, a nudez, o perigo ou a espada, as epidemias virais, as catástrofes de guerra, nenhuma delas podem dizer que Deus deixou de amar a sua igreja, ou que muito menos nos abandonou a nossa própria sorte, ou que essas coisas podem nos separar do amor do Senhor. Apesar de todas elas, o amor de Deus continua firme. Acima de todas elas, a chamada da redenção continua selada para os eleitos de Deus, continua firme e operante para a igreja de Cristo. Apesar de tudo que estamos enfrentando, o Espírito Santo do Senhor nos assiste em nossa fraqueza e nos dá a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Isso quer dizer que você que está na sua casa é alvo do amor de Deus e Ele não vai largar de amar você porque a palavra dele não volta atrás. Você que está talvez num leito de hospital, está talvez desenganado pela própria medicina, essa doença ela não é nenhuma forma de separação de Deus para você ou de você para com Deus. Se Ele te chamou, se Ele te sustenta, se Ele te elegeu, se você confessou ao Senhor e se você é dele como um filho de Deus, nada pode separar você do amor de Deus. Ele continua te amando, o seu amor vai além desta vida, assim como o seu amor é eterno para toda a eternidade. Quem pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar, porque Ele continua atuante no meio da igreja. E aí, por fim, para concluir esta breve reflexão, o verso 37 nos traz uma afirmação que serve como esperança para mais uma semana. Em todas essas coisas, que coisas? A certeza da minha vitória sobre a morte eterna. A certeza de que eu fui liberto de uma condenação que me traria um sofrimento ainda maior por toda a eternidade. A certeza de que nesse mundo caótico e pandêmico, o Espírito Santo está comigo, me sustentando, guardando a minha fé, me levando em oração diante de Deus, interpretando os meus pedidos e desejos para que Deus haja em minha vida com misericórdia e com poder. Em todas essas coisas, em saber que eu fui amado de Deus a ponto que Ele entregou seu próprio Filho para morrer em meu lugar, como autor da salvação, como aquele que sustenta toda a criação. Em todas essas coisas, em saber que o mundo está vivendo um momento ímpar da sua história. Em todas essas coisas, em saber que eu estou com medo do amanhã, em saber que o nosso país caminha para rumos que nós não estamos entendendo,
países que tiveram a sua economia abalada de uma hora para outra. Em todas essas coisas, no sacrifício eterno de Jesus, que agora está sentado à direita de Deus, esperando como Senhor cósmico e dono de todas as coisas, o dia em que Ele virá triunfante chamar a sua noiva para o encontro eterno com Ele nos ares. Em todas essas coisas, em saber que Deus me ama e que o seu amor por mim jamais irá se apagar. Em todas essas coisas, aquilo que nós estamos vivendo hoje, reclusos em nossas casas, em todas essas coisas, na separação da igreja, que não pode agora, como um coral dos santos reunidos, louvar a seu Senhor. Em todas essas coisas, a certeza de que o que está acontecendo é a vontade do Senhor para esta terra, a vontade de Deus para a humanidade, é a vontade e o decreto do Senhor para esse momento. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós já temos a certeza para onde vamos. Nós já temos a certeza de quem nós somos. Nós já temos a certeza de quem nos resgatou e do poder daquele que opera em nós. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, porque a nossa vitória não depende da medicina encontrar a cura para o coronavírus. A nossa vitória não depende da economia do país não ser abalada, dos nossos empregos serem mantidos, não haver fome ou falta de alimentos na nossa casa. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, porque nós sabemos e temos certeza do que nos aguarda. Quer passamos dessa vida para outra, pela morte de uma epidemia viral, ou morrendo fartos de dias como Jó, quer seja o nosso momento final nessa terra, nós somos mais que vencedores, porque a nossa vitória está em Cristo, porque a nossa vitória é Cristo Jesus ressuscitado dentre os mortos, ressurreto em glória, habitando agora à direita de Deus Pai, preservando a sua igreja, os seus eleitos, através do seu Santo Espírito, cuidando daqueles que são seus. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O texto termina: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa esperança continua firme, a nossa fé continua triunfante, porque descansamos nas mãos poderosas daquele que conduz este mundo e todo o universo. Nós descansamos em saber que nenhuma dessas coisas pode nos separar daquilo que Cristo conquistou para nós. Igreja do Senhor, em mais uma semana somos desafiados a termos fé na palavra do Senhor, a descansar na soberania de Deus, a orar para que Deus nos poupe naquilo que for permitido que nós possamos ser poupados, mas ainda que a dor e o sofrimento batam à nossa porta, vamos descansar, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Vamos enfrentar mais uma semana confiantes de que Deus está no controle e está agindo conforme a sua vontade. Se essa semana for a semana mais difícil da nossa existência, será uma semana onde nós vamos ter a maior certeza dessa verdade bíblica. Nenhuma condenação há sobre nós. Nós estamos descansados em Deus, porque o amor dele é para toda a vida e ninguém pode tirar a salvação e a certeza de quem nós somos em Cristo. Que Deus nos abençoe, que você pense nessa mensagem, que ela chegue ao seu coração, que ela fale com você e que você fale com o Senhor, clamando a Ele pelo seu poder, pela sua glória, pela sua proteção e seu cuidado. Que o Senhor te abençoe em Cristo Jesus. Amém.